Sem Censura. Ao meu lado aqui está o Denis Bento, que é um comunicador, um conhecedor da nossa política de Valparaíso de Goiás, um provável pré-candidato, né, a vereador nas próximas eleições, conhecedor da nossa política, é um cara que faz um trabalho social, um defensor do povo, e é um jovem, pai do Bento, não é isso? Exatamente. Denis, seja muito bem-vindo ao programa Sem Censura e boa noite. Muito obrigado, Sátio. Quero também pedir desculpa a todos aí. Tivemos um percalço também, mas agradecer por ter me convidado, pela oportunidade de estar aqui e te parabenizar também pelo programa, parabenizar a equipe da Foco TV, que eu acho que é uma emissora que vai dar muito certo na cidade. Acho que falta isso aqui em Valparaíso, eles estão sendo uns pioneiros, então parabenizar aí a você e toda a equipe. Aqui no programa Sem Censura tem um quadro de 0 a 10, né? Onde são aqui 5 pessoas, 5 nomes, pessoas públicas, onde você vai dar a nota e falar o motivo da nota, né? De 0 a 10. E o Denis é considerado por muitas pessoas um cara polêmico, né? Mas geralmente quando você expõe o seu ponto de vista, toma sua posição em situações, geralmente você agrada ou desagrada. Isso é natural do ser humano, das pessoas. Então, no caso do Denis, é querido por muitos e não querido por muitos também, né? Justamente pela posição que ele toma e tem palavra, né? E quando quer falar, ele fala mesmo, não tem interromper, não tem esse negócio de deixar de falar para agradar as pessoas. Então ele é um cara muito sincero e creio eu que, não sei, de repente pode ser um dos bons representantes para a nossa cidade. Está sendo. Eu ando muito em Valparaíso e já cheguei em certos lugares, certas residências que falaram de você. Dentro veio aqui, dentro deu uma força pra gente, ajudou a gente. E isso é muito importante, porque ele não sai falando que está fazendo isso, está ajudando aquilo. Não, isso é o ponto mais positivo ainda que eu acho da parte dele, que eu admiro, é essa. Então, eu descobri, eu mesmo, conversando com pessoas, eu converso com muitas pessoas, e ando muito pela cidade, e descobri isso. Você faz, né Bento? Esse trabalho que é um trabalho social, né? Como se diz, sem divulgar, sem fazer alarde, né? Como é que é esse trabalho? Então, hoje eu tô na Igreja Comunidade das Nações, né? Sou vice-líder lá do projeto social que é o Filhos do Brasil, mas até antes de entrar no projeto eu já tinha meu lado social aí. Eu acredito que as pessoas falam muito que tem que ser para fazer, né? E eu sou contra essa filosofia. Eu acho que a gente pode fazer o que todo mundo tem condição de fazer. E aí eu comecei a ajudar ali, pedir um favor aqui, outro favor lá. A gente sabe que tem muitas pessoas que ajudam também, né? Pra gente poder ajudar, abençoar outras pessoas. Mas eu falo que é um propósito. Eu me sinto muito bem em fazer o bem. É igual eu falo, eu me sinto muito bem de chegar na casa das pessoas e ser convidado para tomar um café, de ter a gratidão. E também falo, nunca cobrei nada por isso, nunca liguei para a pessoa e falando que ela teria que fazer isso, aquilo outro, ou um compromisso futuro comigo e nada, porque eu acho que eu quero nutrir. Eu falo que eu tenho um sonho, sabe? De um dia meu filho tá andando no Valparaíso e uma pessoa chegar nele e falar assim, igual você falou que as pessoas falaram aí de mim para você, eu falo, seu pai era um cara bacana. Seu pai era um cara que ajudava as pessoas, porque não adianta eu falar para ele ser um bom menino, digamos assim. Eu acho que o exemplo é o que vai fazer ele realmente seguir. Então eu faço por isso, por um propósito que eu acredito que Deus colocou na minha vida, que é ajudar pessoas, e ele tem aberto portas para eu conseguir fazer isso. Então se ele tem dado o caminho e tem abrido as portas,
acredito que esse é o caminho que a gente tem que seguir, né? Mas também tem o lado que faz parte do teu caráter, da tua maneira de proceder, de algumas coisas erradas que você bate de frente. Eu tenho até admiração nesse sentido. E aí é que se chama de o Denis que é polêmica, o Denis que é isso, o Denis que é aquilo. Justamente aquilo que eu falei bem no início, né? Quando a pessoa se manifesta, fala, dá sua opinião, geralmente as pessoas vêm os contra, né? E normal, isso aí é normal. E falar em contra, o que se anda falando, eu não vou nem dar muito ibope para esse movimento, né? Porque, particularmente, eu como cidadão sou contra. Você sabe do que eu estou falando, desse movimento 21. Inclusive, me tiraram do grupo deles, porque eu não me manifestei, eu por estar calado, não manifestar a favor deles, me tiraram do grupo, como aconteceu, eu acho que com você também. Não, eu mesmo saí. Você saiu, né? Saí, eu chamo de o grupo é minha vaga, minha vida, né? Que eles lá estão, assim, teve uma reunião lá na Câmara, tinha devia ter uns 60, 70 pré-candidatos lá. E aí eu era a favor do movimento, porque eu entendia que a lei, que eles estavam descumprindo a lei. Mas depois eu fui ver, vi que não era verdade. E aí eu peguei e falei assim, cara, tem que ser honesto comigo. Eu critico tanto, eu acho que os vereadores poderiam fazer bem mais do que fazem, na sua grande maioria. E aí eu vou colocar 21 lá, só querendo buscar, por qual sentido? Algumas pessoas até falam, rapaz, mas se você for candidato, você não, com 13 você não entra, mas eu não estou buscando um emprego. Quer dizer, a visão de alguns, obviamente, lógico. É essa. Né? Porque eu na minha concepção, eu acredito que não seja a quantidade de vereadores que seja a representatividade maior para a população. Porque 13 pode representar muito bem. 50 pode não representar bem. Eles falam assim, porque tem 54 bairros e não sei o que o vereador o bairro não sei o que tinha que ter um vereador. Mas é que eu acho que é um pensamento pequeno, porque eu acho que vereador, ele não é vereador de bairro, ele é vereador da cidade. Tanto que não tem nenhum vereador que é eleito na cidade, pelo menos eu desconheço, que ele foi eleito só por um bairro. Não, ele só teve voto naquele bairro. Sempre tem voto em todos os bairros. Então, hoje eu falo por mim. Se você perguntar para mim qual que é o problema, eu moro aqui no Jardim Oriente, se você perguntar o problema da Vila Guaíra, do Araruama, do Esplanada 5, do Rio das Pedras, que é um bairro novo da cidade, eu vou conseguir te falar tudo. Então eu vejo isso aí, igual eu falei, até fui criticado quando eu falei que eu não via condição disso, porque eu não vejo 21 pessoas capacitadas. Aí as pessoas, você está falando que Valparaíso com 200 mil habitantes não tem 21 pessoas capacitadas? Eu falei, não, eu quis dizer que pessoa tem que ser capacitada, ela tem que ter voto e tem que estar no processo político para poder chegar lá. Hoje a grande maioria que está no processo político não tem chance de ser eleito, porque a gente sabe como é que funciona a política no Valparaíso. E a outra parte que tem vai ser eleito como as próprias pessoas do movimento criticam, que é dando um saco de cimento, que é comprando um voto, como eles mesmos falam. Mas assim, eu quero deixar só aqui bem claro, eu acho também que algumas pessoas do movimento não estão sendo bem honestas. Porque eles falam, é 21, mas tem pessoas do próprio grupo, que são os líderes, que falam, mas se for 15, tá bom, se for 17, tá bom. Eles caem contra isso. Aí o coitado que tá lá embaixo, que está sendo iludido, digamos assim, tá nessa fé que vai ser 21, e assim, pode aumentar? Eu acredito que pode sim, não sou contra, mas 21 eu acho que é um extremismo muito grande da questão deles. Eu não creio que dessa vez venha 21. Esse é fora de cogitação. Fora de cogitação. Até porque 13, eu creio que como eles dizem, terá uma representatividade, mas 13 pode muito bem representar a população. Eu acho que a gente representar o povo. E nós temos o Flávio Lopes, né, que é o
o atual presidente, que é um cara sensato, reeleito, né, vereador por 2 mandatos, atual presidente da Câmara, que está na mão dele. Mas não só na mão dele, está na mão dos vereadores. Mas eles vão entrar num acordo que eu digo assim, se vai colocar em votação, deve colocar, obviamente, mas não para que seja decidido, porque houve um movimento de 21. Tá? Estão impressando, estão se impondo que coloque 21. O vereador não vai, o presidente o Flávio não vai se intimidar por causa disso aí, não. Teve uma pressão agora na questão do aumento do horário do comércio noturno, e mesmo assim a Câmara não aderiu ao movimento. Exatamente. E assim, se for um movimento da população, do povo, é uma coisa. Agora eu falo assim, não, as pessoas, 95% têm um interesse em ocupar uma cadeira. Só que esse movimento 21, que eu não vou dar muito ibope então aqui. Então fala movimento, minha vaga é minha vida. Esse movimento, ele não está preocupado muito com o povo, não. O povo na teoria ali, mas ele não quer que o próprio Dimas sugeriu que houvesse um plebiscito para poder saber da população, se a população era a favor, e todos esses que estão nesse movimento é contra, que se perguntam para a população, a população se manifeste, não quer que a população. Então, já se mostra que a população está em segundo plano para algumas pessoas, né? A gente pode generalizar, mas para alguma pessoa já mostra que a população não está muito tão importante assim como eles estão defendendo. Eu acho que eles deviam, todo mundo que é a favor de 21, gravar um vídeo, falar que é a favor que aumente para 21, e já usar esse vídeo na campanha, né? Vereador, vai dar bastante voto. Porque a população está apoiando o movimento, né? Então a população vai votar nas pessoas que querem o 21. Porque alguém seja a favor, eu não posso dizer que você tem que ser a favor do que eu falar, né? Eu acho que eu tenho que respeitar a sua opinião. E isso eu acredito que quem ali no grupo não está havendo respeito nesse sentido. Eles não estão tendo consenso dentro do grupo, porque assim, igual, tem alguns líderes que falam por aí que, não, se for 17 já é uma vitória. Mas dentro do grupo falam, não, a gente só aceita se for 21. E aí, então assim, e também eu vejo um movimento assim, de algumas pessoas que estão lá, que são pré-candidatos a prefeito, que na verdade quer o aumento, porque são mais cabo eleitoral na rua, né? Pedindo voto. Então assim, a gente tem que ter muita, como posso dizer, muita humildade e sabedoria para entender o momento e saber até aonde aquilo está sendo bom, verdadeiro, vai ser benéfico. Porque assim, sabe, hoje, o que você prefere? Você prefere que tenha 13 vereadores bons ou você prefere que tenha 21 meia-boca? E você vai estar lá dentro, ou vai ser 21 meia-boca, mas você vai estar lá. Eu prefiro ter 13 caras bons. Um dos líderes lá botou no grupo. Um cara falou um negócio lá, que quem garante que 21 não vai colocar o dinheiro no bolso, aí o cara respondeu lá no áudio, falou assim, meu amigo, o que você prefere? 13 dividindo o dinheiro ou 21 dividindo o dinheiro? Eu prefiro ninguém dividindo o dinheiro, é dinheiro do povo. Negócio de dividir o dinheiro, isso não existe. Então, a gente tem que ter a sabedoria de falar assim, peraí, isso aqui é bom para a cidade? É bom para as pessoas? Porque hoje, você pega o movimento 21, você pega lá, a grande maioria critica os atuais vereadores. Se for para 21, será que eles vão ser reeleitos? Não? Aí, não, porque é vendido, é puxadinho de não sei da onde, é não sei o quê. Aí agora não. Hoje mesmo o Adriano, que subiu lá na tribuna, falou, eu reconheço aqui que vocês trabalham. 2 semanas atrás falaram que os caras que era puxadinho do prefeito, que não trabalhava. Então é um discurso, e é igual eu falo, admitir um erro e dar um passo atrás, como eu falei que eu era a favor do 21, mas quando eu fui estudar, eu fui ver tudo e ver como poderia impactar, eu falei, opa, peraí, eu errei, peço desculpa à população, às pessoas que eu falei que era a favor, e agora eu volto atrás e falo, não, eu não sou a favor, eu acho que, como o vereador Tião falou hoje, dá para fazer aos poucos até chegar no que se deve. A gente vai vendo, deu certo? Deu, então vamos colocar aqui mais 2, deu certo? Então vamos devagarzinho. O mínimo é 9. Agora, se perguntar se eu sou a favor de abaixar para 9, eu sou. Amanhã, pode baixar lá, bota 9.
Tô caçando serviço, não caçando vaga pra mim, então bota 9. Você é um cara jovem, né? Mas de posições positivas, de determinações. E, tipo assim, seja 13, seja 21, você não quer saber, digamos assim, se você vir como pré-candidato, você não está com medo de que vai disputar com 13, ou que vai disputar, e não está se impondo para que seja 21. Então você está muito, assim como se diz, tranquilo nesse sentido, cabeça muito, eu acho, privilegiada nesse pensamento, né, de não impor para 21 e de, creio eu, que seja assim, tipo assim, tá 13, eu vou disputar com 13. Mas assim, eu quero abrir um parênteses aqui. Hoje eu não sou pré-candidato a vereador, assim, meu nome está à disposição, não vou ser hipócrita dizer. Não, sei. Mas assim, lá na minha igreja, eu sou da Comunidade das Nações, e a gente, quando é lá na igreja, a gente tem um princípio que a gente está debaixo de uma autoridade. Hoje eu tenho uma autoridade lá, que é o pastor Jedson, ele foi vereador na cidade, em um mandato, acho, na segunda legislatura aqui. Ele é o pastor da igreja, e eu lá defendo que a igreja tem que ter um candidato. Porque assim, a gente tem bandeiras, né? Coisas que a gente acredita. A igreja, a gente precisa de representatividade. Vou te dar um exemplo. A Câmara aprovou aí um conselho LGBT, que é o primeiro conselho LGBT do Estado, regulamentado por lei no Estado de Goiás, em Valparaíso. Mas o evangélico, ele é homofóbico, não pode ter. Eu acho que tudo tem um caminho. Eu acho que poderia ter feito um conselho antidiscriminação, algo do tipo. Porque o evangélico também sofre discriminação, o católico, entre tantas outras denominações, como diz o outro, o banda, o do candomblé. Então, assim, vai criar um conselho para cada um? Acredito que não. Então, eu defendo isso, que a gente precisa ter uma representatividade. Hoje, meu filho estuda na creche do município, e na creche do meu filho, por exemplo, não tem o dia dos pais nem das mães, vai ser feito o dia da família. E eu queria estar na escola do meu filho no dia dos pais. Então eu acho que a igreja tem que ter uma posição. Uma posição, tem que ter pessoas lá dentro. Então, hoje eu estou debaixo dessa cobertura espiritual, debaixo dessa autoridade, e a igreja vai definir. Se eu for candidato da igreja, serei candidato, mas não serei candidato para caçar emprego, falar que eu tenho que ser eleito a força, não. Mas isso você demonstrou já desde o início, mas né? Se eu não for escolhido, eu vou apoiar o candidato da igreja. Correto. Aproveitar, Sati, você falou no começo, vi que meu pai está aqui, eu quero te contar por que eu gosto de ajudar as pessoas. Eu acho que eu tinha em média uns 9, 10 anos de idade, e aí um dia eu fui no restaurante com meu pai, com minha mãe e meu irmão, a gente saiu do restaurante, eu, minha mãe e meu irmão na frente, meu pai ficou um pouco para trás, quando eu olhei para trás tinha um cara carregando, tá aqueles carrinhos de catalite, de reciclagem, e aí o filho dele estava dentro. Meu pai conversou com ele, perguntou se tinha almoçado, algo do tipo, aí ele falou que não, meu pai foi e pagou uma comida para ele. E aí a gente entrou dentro do carro, meu pai entrou, e ele olhou pelo retrovisor, nunca vou esquecer isso, ele olhou e falou assim, fui criado com aquele cara, podia ser eu no lugar dele. Então eu vou levar isso para minha vida toda. Então todas as vezes que eu puder fazer algo por alguém, eu vou fazer, porque eu sempre vou lembrar que podia ter sido eu no lugar daquela pessoa. História de vida, né? Jovem, mas tem história de vidas e coração bom, pessoas de coração generoso, pessoas de coração bom, a gente percebe, a gente conhece, né? E o programa Sem Censura tem um quadro que é de 0 a 10, que nota você dá. Então, tá aqui os nomes. Esses nomes, eles vêm aqui para mim na hora do programa, né? E que o Denis, nosso convidado, vai dar a nota de 0 a 10, que nota você dá. Ele vai dar a nota primeiro e depois vai falar por que da nota, tá? Então, as pessoas que estão aqui na relação são Denis Bento, vereadora Cláudia Aguiar, o Denis Bento vai dar a nota. Tem também o prefeito Pablo Mossoró, aqui também o nome do prefeito Pablo Mossoró.
Está aqui o nome do ex-vereador Silvano, né? Professor Silvano, vereador Flávio Lopes, que é o atual presidente da Câmara, a deputada federal Leda Borges, e aqui, fechando aqui, está o empresário, né, um dos dentistas mais conceituados do nosso município, Marcelo Sorriso. Conheci o Marcelo na época da política, né, para prefeito, lembra? Nessa época eu não era envolvido no processo, não. Como diz o outro, eu cheguei na... quer dizer, eu apareci na política, digamos assim, foi em 2021, né? Eu creio realmente que Marcelo Sorriso, se vir pré-candidato, provável pré-candidato, se fosse eleito, representaria Valparaíso muito bem. Deixa eu te contar um negócio. Muito inteligente. Na campanha, eu vi o povo, que assim, claro, né? Tem o lado do atual gestor e tinha o outro lado também, né? E aí um lado passa metendo o pau no lado, e o outro do outro lado. É verdade. Aí eu vi o povo falando e eu entendia que era, eu não sabia que era Pábio Mossoró, eu entendia Padre Mossoró. E eu falava, mas que rapaz, mas esse padre, o povo falando de jeito dele, tá doido aí. Depois, 2021, que eu fui conhecer, eu entendi que era Pábio Mossoró, mas pra mim, 2020, eu achava que o prefeito da cidade era padre. E fala em prefeito Pábio Mossoró, dá um grande abraço pro prefeito Pábio Mossoró, que merece nosso respeito da população. Né? Mas Dani, voltando ao assunto aqui do programa Sem Censura, sobre o que você vem fazendo de trabalho, você bem falou, às vezes eu estou locais, às vezes eu estou no hospital, na UPA, no Jardim Céu Azul, e eu acompanho isso, que eu vejo pelas redes sociais, quando você se manifesta, quando você se revolta com alguma coisa que você tem como acha que é injusta, né? Nesse sentido, de qualquer atendimento. Como é que você está achando a atual gestão? Então, Sátio, assim, as pessoas até às vezes falam, antigamente você fazia vídeo, falava, xingava, esbravejava. Normal, dentro do processo normal. Assim, eu acho que todo mundo na vida amadurece, né? Exatamente. E no começo, quando eu comecei, eu acho que eu não conhecia direito como funcionava o poder público. Porque eu sou uma pessoa que, assim, se você for falar de jornalismo, eu tenho que ouvir você, claro, porque você tem mais experiência do que eu, tenho que ter esse respeito, mas eu vou buscar aprender vou buscar estudar sobre aquilo. E aí eu fui entender como funciona a gestão, fui entender, as pessoas falam assim, a política para mim hoje, ela é para ajudar as pessoas. Se a política ela não fizer benefício na vida da pessoa, eu acho que ela não tem serventia, ela não está certa. Quem está utilizando ela não está usando de forma correta. E aí eu chegava, reclamava, brigava com o médico e tudo, e uma pessoa uma vez falou para mim, falou assim, você vai crescer o dia que você conseguir resolver as coisas não através da força, mas através do diálogo. E hoje, acontecem problemas, as pessoas me procuram, e eu consigo resolver as coisas da mesma forma com diálogo. Só que eu também entendi, por exemplo, eu chegava no CAIS, na UPA, tinha lá 60 pessoas para ser atendida. Ligava o celular, muito fácil, começava a falar aqui, ó, sem vergonha, tenho dinheiro e não tem atendimento, não sei o quê. Só que eu fui ver que tem um médico no município que atende um único plantão, um plantonista, atende 80 pessoas. E aí quando eu vou no médico, o médico vai lá, olha na minha cara e manda eu embora, eu reclamo, pô, esse médico não olhou na minha cara. Então a gente tem que ver todo o contexto, a quantidade de dinheiro que tem para aquele recurso, igual eu vi algumas pessoas falando, aí, tem um buraco em tal lugar, mas fez um show na cidade. Uma verba é uma coisa, outra verba é outra coisa. Mas outras pessoas não entendem isso. Mas só que essas pessoas que, por exemplo, se a dona Helena que vende ovo lá na Vila Guaíra, mandar um abraço para ela falar uma coisa dessa, que ela não está no meio da política, eu vou entender. Agora pessoas que estão aí, que dizem que estão dentro da política, fazendo cobranças dessa forma, uma cobrança assim, sem menor cabimento, porque se o dinheiro da cultura estiver lá e não for gasto na cultura, ele volta.
Eu não posso aplicar ele em asfalto, em buraco. Então hoje eu entendo como funciona o processo e hoje as pessoas, eu acho que as pessoas da gestão, elas me respeitam. Então quando eu levo uma demanda, eles sabem que aquela demanda não é para o meu benefício. Um dia eu estava na prestação de conta e aí o prefeito pegou, né, eu fiz uma pergunta lá, o prefeito falou, Denis, você sabe que a saúde aqui é boa. Você é uma das pessoas que são mais beneficiadas, porque todo dia você está com pessoa para ser atendido. Aí eu falei para ele, prefeito, mas eu desafio, tá? Todo mundo da saúde, diretor, todo mundo, eu falei assim, eu desafio qualquer um aqui, qual foi o dia que eu fui procurar atendimento para mim ou para alguém da minha família. É sempre para aquela pessoa da Vila Guaíra, do Agaruama, que não tem o conhecimento. Meu filho tem 1 ano e 4 meses. O doutor Vinícius Aguiar, mandou um abraço, pediatra que era pediatra do município, é meu amigo pessoal. Ele atendeu meu filho uma vez. Meu filho sempre foi atendido na Boa Saúde. Porque eu não queria dar brecha das pessoas falar, o Denis está usando a influência dele para o filho dele ser atendido. Meu filho está na creche, ele passou lá, minha mulher ficou até de madrugada no site lá para conseguir a vaga dele lá, não sei como é que foi que ela fez lá, que foi ela que fez, que a gente falou, ó, se conseguir, quero de Deus. E pronto. Mas se o senhor me ligar e falar assim, ó, meu filho está sem estudar, está precisando de uma vaga, eu vou lá na Rudilene, até mandar um abraço, que ela mandou uma mensagem aqui, eu vou lá nela e vou falar, Rudilene, é um direito, como é que a gente vai fazer? E sempre ela, a Natácia lá que trabalha com ela, sempre dá um jeito para poder servir a população. Não é servir o Denis, é servir a população. Eu não trabalho na saúde, esse negócio, não trabalho, mas eu me coloquei no papel de servo. E como essas pessoas que estão na gestão se colocam como servo. Marcos Vinícius acorda 5 horas da manhã, pô. Eu cansei de ir na secretaria 6 horas da manhã, o cara estava trabalhando. Aí eu falo, pode falar qualquer coisa, mas que o cara não é trabalhador? Não tem como. Exatamente. Um grande abraço para o Zé Antônio. Faz um belíssimo trabalho e tem um grande respeito e admiração por esse cara. É uma das grandes forças políticas do município e é um cara que entende de política, né? Sabe, tem o seu reduto ali no céu azul, tem história na política, é um cara que realmente merece respeito. Ele pediu voto para outra pessoa na eleição, né? É ousado. Pois é, Vitor. Aí nós estamos aqui, até distrair um pouquinho aqui a nossa conversa. Só repetindo para a população aqui, para os nossos telespectadores, pessoas que estão aqui conosco, sobre as pessoas de 0 a 10, a nota que vai ser dada aqui. Vereadora Cláudia Aguiar, prefeito Pablo Mossoró, ex-vereador Silvano, professor Silvano, vereador Flávio Lopes, né, atual presidente da Câmara, a deputada federal Leda Borges e o Marcelo Sorriso. Obviamente que a responsabilidade é o Denis, ele que vai falar, vai dar nota e vai falar por que da nota. E se for processar, processo o Denis. Não, mas eu estou falando, eu ia acrescentar assim, que todos têm o direito de resposta, claro, né? Todos que acharem que está falando aqui o seu nome e quer direito de resposta, procure juridicamente, né? E venha a produção da TV e você vai ter esse direito de resposta. Então é só isso que eu quero deixar bem claro. E nós temos uma entrevista que foi feita hoje com o Fred Gugel. Aí então eu fiz a entrevista com ele e ele deu a posição dele sobre esse tal movimento 21. Então vamos assistir a entrevista que eu fiz com o jornalista Fred Gugel. Estou aqui ao lado do jornalista Fred Gugel, que nas últimas semanas está acontecendo em Valparaíso de Goiás esse movimento 21. E eu gostaria de saber do Fred Gugel, a opinião dele, sobre este movimento 13 ou 21. Bom dia, Sátio. Então, à luz da razão, a gente tem que entender que nenhum movimento como esse movimento 21, ele é um movimento democrático, até porque quando você fala em movimento 21, você já impõe uma quantidade de vereadores. Então, o movimento 21, para mim, não serve. Agora, com relação ao aumento do número de cadeiras da Câmara de Vereadores, sou favorável, sim. Eu acho que muita gente entende como um mal necessário. Eu não entendo como um mal necessário, eu entendo como uma necessidade,
A cidade cresceu bastante. Hoje nós temos aí mais de 200 mil habitantes no município e é necessário que haja uma representação maior para a sociedade. Levando-se em conta que a legislação eleitoral diz que cidades com 160 mil habitantes até 300 mil, ela pode ter até 21 vereadores. Eu não sou favorável ao número máximo de 21, mas eu acho que nós estamos aquém de outros municípios, como Cidade Ocidental e Novo Gama, que hoje já tem 15 vereadores, enquanto Valparaíso, com arrecadação muito maior, permanece nos 13. Então eu acredito que o número 15 ou até 17 seria muito saudável, salutar, sim, para o nosso município, para a nossa sociedade. Então, na sua opinião, no seu ponto de vista, 13 é suficiente? Porque pelo que você se expressou aqui, você é contra esse 21. 13 é o suficiente? Não, eu acho que a legislação eleitoral ela é muito clara. Há um número, todo município começa com 9, nós já passamos por isso, depois fomos para 11, e estamos aí há 12 anos, ou mais, talvez até 16, sem um aumento do número de vereadores. Então é necessário que haja um número maior de representantes, porque aumenta a possibilidade de ter uma representação partidária maior e uma representação comunitária maior. Mais pessoas de outros bairros podem ser eleitos e, com isso, representar outros bairros da cidade, o que é salutar. Outra coisa também, não há um aumento do duodécimo, do repasse, há uma divisão maior do próprio duodécimo dentro da Casa de Leis, entendeu? Então não se justifica, você vê pelas experiências, o município de Lusiânia tem 21 vereadores e a população é pouco maior do que Valparaíso. E aí muita gente pergunta, mas vereador faz bem ou mal para a cidade? Depende da qualidade dos vereadores. Nós podemos ter vereadores, comissão de vereadores junto ao governo federal, atrás de emenda, atrás de obras. Nós podemos ter comissão de vereadores junto ao governo do estado. E para isso nós temos que ter os representantes, né? Então, queiramos ou não, gostemos ou não, é um processo que vai ter que ser feito. Eu perguntei ao presidente Flávio da Câmara de Vereadores e ele falou o seguinte, faz um plebiscito e veja se o povo quer o aumento de vereadores. Aí eu perguntei para ele, faça você o plebiscito e veja se o povo quer esse tanto de vereadores. Se botar para o povo falar, o povo não quer nenhum, entendeu? E outra coisa também, por que ele não faz um plebiscito quando vai aumentar o subsídio dos vereadores, o salário? Porque ninguém quer, mas aí eles aumentam, né? Então, para mim, tem sim que aumentar, uma mudança natural, e isso vai ter que acontecer, se não for agora, será mais para frente. Então, eu mesmo sou a favor de um aumento gradativo. Por exemplo, essa gestão aqui aumenta 2, a próxima gestão aumenta mais 2, para a gente se adequar. Agora, Valparaíso não pode ficar aquém dos outros municípios. Nós temos que ter nossos representantes. Quero só abrir um parênteses do que o Fred falou ali, parabenizar ele pela posição. Eu também acho que é uma fala sensata, né? Não extremismo. E também colocar aqui que as pessoas falam da questão no tocante de mais vereador vai buscar recurso, não sei o quê. Depende muito, porque, por exemplo, hoje, qual foi o recurso que os vereadores da cidade trouxeram? Os 13 que estão lá. Quanto de recurso que eles trouxeram? E segundo, vou dar exemplo igual a Lusiânia. Aí eles falam que para poder fiscalizar melhor o governo, tem que ter Lusiânia, tem 21, 19 é a base do prefeito lá. E o que acontece? Quando é base do prefeito, os 19 apoiou o Célio Silveira para deputado federal e o Eliel Júnior para deputado estadual. O Eliel perdeu, o Célio Silveira ganhou para federal. Aí eu pergunto, será que eles for bater na porta lá de outro deputado federal, que eles não apoiaram, vai dar o recurso? Não vai, porque o prefeito quer que a base dele ande com ele. Então esse discurso, ele precisa do amadurecimento, não é só questão política, não é de pessoas. E esse quadro de 0 a 10, que nota você dá? Vou começar agora. Que nota você dá de 0 a 10 para a vereadora Cláudia Aguiar,
Primeiro você dá a nota e depois você fala por que da nota. 8. 8. Bem, né? 8. Por que 8? A Cláudia, ela é uma amiga que eu tenho, né? A gente já teve vários debates, mas a Cláudia, ela é muito verdadeira no que ela fala. Se ela não gosta de você, ela fala. Se ela não concorda, ela fala. Ela não tem meio termo. Ela é 880. Eu admiro isso nas pessoas. E assim, a Cláudia Guiar, ela é uma pessoa que tem um coração muito bom. Quem conhece ela, quem convive um pouco, igual você tem a oportunidade de conviver com ela, eu vejo que ela é uma pessoa boa. E como vereadora, eu vejo que ela tenta ao máximo cumprir o papel dela, que é fiscalizar. Uma vez eu falei para uma pessoa, falei assim, ó, você hoje está aqui trabalhando como secretário do governo. A Cláudia trabalha como vereadora. Você tem que fazer o seu papel, ela tem que fazer o dela, e quando acabou o expediente, vocês dois têm que ter maturidade para conversar, saber respeitar isso. Então eu dou 8 para a Cláudia por essas virtudes dela ter um coração bom, dela ser uma pessoa. Às vezes eu acho que ela passa um pouquinho da conta, às vezes eu acho que ela vai além do discurso, meio que se emociona, como eu mesmo faço muito. Mas eu dou essa nota para ela por essas coisas. Mas, isso não vem ao caso, mas você já teve uma pequena desavença com a Cláudia. Pequena não, grande. Com a Cláudia. Nós já discutimos feio. Não, mas então, ela fala assim, ó, vem comigo, Valparaíso. Aí eu falava no grupo, não vai não, hein? Eu não vai não. Atentava ela mesmo. Prefeito Pábio Mossoró. De 0 a 10, que nota você dá ao prefeito Pábio Mossoró? Do 8. 8. Por que 8? Por que só 8? Não, assim, o prefeito Pábio, eu de um tempo pra cá comecei a ter mais contato com ele. E eu sempre critiquei ele sempre recebeu as críticas, ele nunca me processou, ele nunca me perseguiu. Eu criticava ele e estava dentro das unidades ajudando as pessoas. Ele poderia falar, se alguém ajudar o Denis, vai ser mandado embora, algo do tipo. Então assim, ele é uma pessoa humilde, o Pábio é uma pessoa humilde, é um prefeito que anda em todos os bairros sozinho. Ele não tem uma segurança, ele não tem ninguém com ele. Ele vai, quando a pessoa fala com ele, ele responde. A pessoa, às vezes, ele contou que um cara falou para ele, você quer prefeito, seu filho não sei o quê. Aí filho da mãe, aí, você também é, seu povo. Então assim, é um cara realmente do povo, né? E eu aprendi a respeitar. E se o Pábio, você chegar nele e falar assim, Pábio, isso aqui tá errado. Ele não é aquela pessoa, não, eu tô falando que tá certo, pronto, acabou, não. Ele é um cara do diálogo. Então, por isso que eu dei 8, porque hoje eu conheço o prefeito e tenho uma certa conversa com ele e acho que ele merece sim. Que nota você dá para o ex-vereador, o professor Silvano? Eu vou dar 5. 5, ele é abaixo da média, viu? 5. Por que 5? O Silvano, a gente teve até um desentendimento na Câmara no dia do 21, porque eu coloquei que não tinha 21 pessoas capacitadas, no tocante que capacitado que eu faço são pessoas que podem ser eleitas, e aí você está num lugar onde todo mundo é a favor... Desculpa aí. Não tem pessoas, como é que é capacitada? Eu falo que não tem 21 pessoas capacitadas para serem vereadores de Valparaíso, porque eu coloco que não tem. Eu coloco as pessoas que, de fato, no meu ver, têm condição de ser eleita. Ah, tá. Deixa eu ver se eu entendi. Respeitando a sua opinião, obviamente, você fala que esses que estão nesse movimento não tem pessoas suficientes capacitadas para poder... Vou te dar um exemplo. É isso? Não, vou te dar um exemplo aqui. Sim. Hoje, para uma pessoa, vamos colocar meu nome, para não ter problema. O senhor disse que eu sou uma pessoa capacitada no seu ver para poder representar o povo. Sim. Só que aí, agora vamos para o próximo passo. Eu vou conseguir ir para a urna e ter voto para isso
eu vou ter estrutura, condição, trabalho para conseguir ter êxito. Você está falando nesse sentido. Sim, eu falo que não tem 21 pessoas hoje que eu vejo que é capacitada, que vai conseguir chegar lá. No Valparaíso tem 1 milhão de gente capacitada. Entendi. Mas que, por exemplo, meu vizinho é excelente, mas ele não é nem candidato. O que adianta ele ser capacitado se ele não é nem candidato? Aí o outro também é excelente, mas o que adianta ele ser capacitado se ele vai para a urna e tem 20 votos? Porque, eu falo, o voto, não tem muita gente que vota que vende voto. Não tem muita gente que vota porque faz o favor do cimento, da telha. Então, o voto não é por capacidade. Quem chega lá na grande maioria. Claro, toda regra tem sua exceção. Agora eu entendi. Então, houve aqui uma interpretação, né, da sua colocação. Eu posso também ter... Algumas pessoas, não, diga assim, não, você colocou muito bem, explanou muito bem a sua posição. Eu digo assim, houve alguma divergência de pessoas que não entenderam a maneira que você falou. Aí o Silvano estava no meio de 60 pessoas que quer ser vereador, aí falou, eu acho que esse menino, sei lá, alguma coisa, não sabe o que está falando, porque vai me dizer que aqui não tem 21 pessoas boas, aí todo mundo aplaudiu ele, achou que estava o máximo. Então uma pessoa que não tem, como eu posso dizer assim, um certo respeito, sei lá, eu não vou nem colocar porque depois vão até querer que agora a moda é processar, né? Vai falar isso, vai processar, mas assim, é uma pessoa que foi quatro mandatos vereador, já veio candidato a prefeito, candidato a deputado, sabe? Eu vejo, sabe, não dá espaço. Ele quer ser tudo, quer tudo. Se em 4 mandatos de vereador ele não conseguiu agregar tudo que ele tinha para agregar na cidade, eu acho que tinha que fichar ele, então, ser para sempre. Tá bom. Essas são as palavras do Denis, né? Como eu falei, ele tem essa responsabilidade, aquilo que ele está falando, para o vereador Flávio Lopes, atual presidente da Câmara de Vereadores de Valparaíso de Goiás. De 0 a 10, que nota você dá ao Flávio Lopes? Dá 8, meu amigo. 8. Por que 8? Primeiro pela história do Flávio Lopes. Eu acho que da onde ele veio, que ele era, vamos dizer, tá no meio da reciclagem lá e tudo, e conseguir chegar onde ele chegou, a gente no mínimo tem que respeitar a história dele. São poucas pessoas que conseguem ter uma trajetória de sucesso com a base, né, sem ter base. Então, eu respeito isso dele. E segundo, porque assim, o Flávio ele é meio brutão, né? Você vai falar, às vezes ele não entende tudo, mas é uma pessoa verdadeira. Eu nunca vi ele falar que o sátiro é ruim pelas costas e chegar na frente do sátiro e falar, não, o sátiro é bom. Se ele falar que isso é ruim, ele fala na frente. Um dia eu usei a tribuna lá, não foi nada dele, ele saiu, aí eu tava que eu saí, ele, bichão, é fácil falar, eu quero ver o dia que tiver sentado aqui, se vai ser desse jeito aí. Então assim, e eu ainda brinquei com ele, mas eu nem falei nada de você, cara, tá? Aí ele falou, não, mano, é porque eu fiquei meio doido, tudo, mas assim, é um cara transparente. Então, eu dou 8 por causa disso. Continuando aqui no programa, sem censura, o quadro de 0 a 10, que nota você dá? Vamos aqui para a deputada federal Leda Borges. De 0 a 10, que nota você dá para a deputada Leda Borges? 3. Bem abaixo da média. Bem abaixo da média. Então, por que nota 3? A deputada Leda me processou, né? Então, assim, eu sabia disso também. Levei um pouquinho de amor na nota dela aí pelo processo. Aí, deputado, tô devolvendo o processo que a senhora fez, então eu te dei nota 3. Mas, assim, a deputada Leda Borges, ela teve uma história na cidade. Ela foi secretária de Educação, ela foi vereadora, ela foi prefeita, deputada estadual, deputada federal. Então, assim, eu tenho que respeitar a trajetória política dela. Ela, realmente, ela é uma liderança política na cidade. Ela é uma pessoa que conseguiu ter êxito na sua carreira política, né? Tem algumas divergências de ideia, algumas divergências de postura. Às vezes eu acho que ela é muito intransigente, às vezes eu acho que ela é muito, como eu posso dizer, a ferro e fogo. Então, vingativa? Não. Ela carrega... Não quero colocar essas palavras. Ela carrega um certo... Isso no coração. Por exemplo, eu mesmo, processou, ela já brigou comigo nos grupos aí, tudo. Se eu ver ela na rua e da minha parte eu cumprimento, dou boa tarde, converso. É igual eu falo, a deputada Leda Borges é uma coisa, a mulher Leda é outra coisa. Essa aí eu vou respeitar
a minha vida toda, porque isso aí foi uma coisa que meu pai e minha mãe me ensinou. É porque nós estamos falando de pessoas públicas, né? Exatamente. Agora ela como mãe, como esposa, como mulher, como cidadã de Valparaíso, tudo isso eu respeito. Aí a nota dela é 10, quem sou eu para julgar, mas como deputada, no tocante disso, como na carreira assim, política eu não posso falar muito, mas porque eu acompanho, eu dou essa nota 3, porque assim, tem algumas coisas que eu não concordo, tem algumas coisas que eu acho que ela usa um pouco como posso dizer, da inteligência política, da articulação política dela. Você vê, era Marconi, hoje consegue estar do lado do Caiado. Então, assim, não é qualquer um. Às vezes, eu não entendo, às vezes as pessoas falam assim, Dele, mas hoje você conversa com o prefeito, você tira foto com o prefeito, aí eu vou olhar, o cara tá no gabinete da deputada. Eu falo, mas então você tem que dar o primeiro conselho para ela parar de andar com o Caiado, que ela andava com o Marconi, falava do Caiado, isso, aquilo, outro, e hoje tá com o cara. Então, ela teve um ato como posso dizer, mostrou amadurecimento e mostrou que a gente tem que passar por cima das divergências pessoais para um bem para a comunidade. Da mesma forma que ela, junto com o governador Caiado, consegue trazer benefícios para a cidade, não com a mesma dimensão, mas se eu estiver junto com o gestor e com o Pablo, levando as demandas, eu vou conseguir levar melhorias para algumas pessoas de bairro aqui. Então, é igual esses dias para trás, a Saneago foi lá e cortou a água. O pessoal da Vila Guaíra lá não tinha um relógio, o pessoal da Saneago foi lá e torou a água. Eu fui lá, peguei o povo, liguei, me informei, vi como é que era, conversei com o Zé Mário, mandar um abraço, que sempre trabalha lá na Saneago, sempre recebe a gente. Fui lá no Joás, no VaptVupt, levei o povo, resolveu o problema, o povo está com água em casa. Então, assim, se fosse a deputada, eu poderia trazer um emenda, um recurso, indicar uma ET, fazer coisas gigantescas. Eu, do meu pequeno tamanho, também consigo ajudar. Então, eu acho que é a gente passar por divergências. Se eu estiver aqui lá no gabinete dela, pedir um recurso para a cidade, e ela me receber, eu vou lá, eu quero melhor para o Valparaíso, o pensamento não é pequeno. Agora, fechando aqui o quadro de 0 a 10, que nota você dá? Marcelo Sorriso. De 0 a 10, que nota você dá para o Marcelo Sorriso? 0. Era só para te deixar em maus lençóis, porque ele é patrocinador do programa. Pra você ficar nervoso. Eu dou 8, meu amigo Marcelo. Por que 8? Eu não conheço o Marcelo há muito tempo, sim, né? Mas o Marcelo, ele é um cara extremamente, como posso dizer, solidário. É um cara extremamente bom. É um cara que tem uma causa. Ele tem uma tatuagem do autismo e aquilo lá não está só na pele, não, está no DNA dele. Então ele é um cara, primeiro, é um cara gigante. Marcelo é um cara que está sempre pronto, né? Todas as vezes que eu liguei para ele, perguntar, pedir alguma coisa, ele sempre pronto a ajudar, sempre pronto a ouvir. É um cara também verdadeiro, se posiciona, se tem que falar alguma coisa, ele fala. Então eu vou mandar um abraço. Eu tenho, acho que a política me proporcionou, que eu vou levar de melhor para minha vida, assim, da política, para minha vida, benefício próprio, é as pessoas que eu conheci no processo que eu posso chamar de amigo. E o Marcelo é uma dessas pessoas que eu posso chamar de amigo. Então, eu acredito que daqui muitos anos, se assim Deus permitir, o Marcelo vai ser um cara que eu vou querer ligar para ele e falar, Marcelo, vamos queimar uma carne aqui em casa, ou ir para a casa dele. É uma pessoa que eu admiro a caminhada dele. Eu gostei de um vídeo que ele fez esses dias aí, que ele estava falando da questão do partido, né, do PL, e ele falou, rapaz, companheiro é aquele que não deixa na chapada, o companheiro é aquele que está ali para toda hora. Então eu gosto de pessoas assim. Denis, eu te agradeço muito por você ter aceito o nosso convite desse programa Sem Censura. Espero ter outras oportunidades para você voltar aqui. E agora eu quero só as suas considerações finais. Eu quero aqui primeiro pedir desculpa pelo atraso, pedir desculpa para a equipe aí, né, que vai ter que ficar um pouquinho a mais, se quiser eu pagar pizza. Quero também aqui... Já estou pedindo lá a pizza lá. Mandar um abraço para todas as pessoas que estavam aí, meu pai, minha mãe, minha mulher, meus amigos, quem passou por aí. E pedir desculpa se eu falei uma coisa errada. Quero pedir desculpa também, pelo que já passou, e te agradecer pela oportunidade, que aqui o premiado sou eu, de poder vir aqui, prestigiar o seu programa, prestigiar a equipe da Foco TV. Então, muito obrigado por me dar esse espaço
e dizer que se precisar, tiver ao meu alcance, tenha certeza, estou pronto. Se furar o pneu do carro 3 horas da manhã, pode ligar para mim que eu vou lá trocar para você. Obrigado, irmão. As portas estarão sempre abertas para você. Eu é que agradeço a produção, que agradece a sua presença. Esperamos ter você em outras oportunidades aqui no programa Sem Censura novamente. E a todos vocês que estiveram conosco, fique com Deus e até a próxima quarta-feira.